Fala galera, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos começando aqui mais um vídeo da série nova sobre suplementos. Atentem que isso não é uma prescrição, uma recomendação, não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. Eu estou apenas mostrando suplementos que fazem parte da minha rotina e que também fazem parte da minha prescrição, do dia a dia, que eu acho importante para que você cuide da sua saúde. Então a gente vai falar aqui um pouco de alguns suplementos que são utilizados para a nossa saúde e, consequentemente, ajudam a gente a manter uma boa imunidade, certo? Então vamos falar o papel dos multivitamínicos, tá? É bem discutível essa questão de é necessário tomar um multivitamínico, não é necessário. Na verdade, o ideal é que você faça exames de sangue e que a gente possa suplementar para você a quantidade exata de cada nutriente que você possa estar em déficit, em deficiência. Então, seja cálcio, ferro, vitamina D, vitamina B12. Então, a gente tem que avaliar individualmente e ver o que você está precisando. Porém, quando a gente fala de um paciente saudável, como a nossa alimentação nem sempre bate as quantidades necessárias de todos os micronutrientes, nem sempre a gente consegue ter a rotina alimentar e alguns nutrientes estão mais escassos nos alimentos porque o nosso solo está muito mais pobre hoje em dia. Então, pode ser que um multivitamínico te ajude no teu dia a dia a complementar um pouco da tua alimentação. Então, nos multivitamínicos, a gente tem que observar um valor chamado IDR, que é a ingestão diária recomendada. Geralmente, a ingestão diária recomendada ela tem um valor mínimo. É o suficiente, é a quantidade suficiente daquele micronutriente que não mínimo para você não ficar doente. Então, por exemplo, eu estou aqui com um polivitamínico do meu uso ali de dia a dia de rotina. E a quantidade de vitamina C são 45 miligramas, por exemplo. Então, vitamina C aqui, 45 miligramas. É o suficiente para você não ter escorbuto, que é a doença causada pela deficiência de vitamina C. Então, quando você quer ter níveis de vitamina C realmente adequados para que ela possa realmente fazer um papel de antioxidante, cofator da síntese do colágeno, pacientes, por exemplo, tabagistas, gestantes que vão formar lá dentro delas um novo ser humano com músculozinhos, com pele, né? Então, as gestantes, elas precisam de uma suplementação em níveis maiores, as lactantes também, os atletas também. Então, geralmente a gente faz uma suplementação extra da vitamina C, óbvio, dependendo também da alimentação. Então, aqui eu dei o exemplo da vitamina C. Você pode fazer uso de um multivitamínico, porque ele vai ter vitamina A, D, E, K, vai ter um pouco de ferro, um pouco de cálcio, mas vai ter muito pouco de tudo, muito pouco. Geralmente é realmente só para você complementar a sua alimentação, que não vai ser sempre um brinco, né? Todos os dias. Depois eu quero falar para vocês, falei da vitamina C, que ela tem um papel importante nas grávidas, nas lactantes, nos atletas. Eu vou mostrar aqui a vitamina C que eu geralmente uso, só um momento. Vitamina C aqui de uma marca que eu gosto bastante, que é a Essential. Eu tenho uma vitamina C de outra marca aqui, da Pura Vida. Inclusive, por exemplo, a da Pura Vida, ela vem agora uma vitamina C lipossomal, ou seja, ela é de liberação e absorção lenta. Porque não adianta você tomar 1 grama de vitamina C de uma vez só, que você não vai nem absorver tudo de uma vez só, vai só sair no xixi. Então, quanto mais fracionada essa ingestão da vitamina C, melhor, tá? Tem pacientes que às vezes necessitam realmente de até 1 grama de vitamina C, como as grávidas, por exemplo, mas você não faz isso de uma vez só, tá? Vamos falar da arginina. A arginina é um importante imunonutriente. Então, vamos falar agora um pouquinho da arginina. A arginina é um aminoácido
muito importante, não é um aminoácido essencial, mas é potencialmente essencial. A arginina, a gente precisa, porque ela é um precursor do óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele funciona como um vasodilatador, melhorando o aporte de sangue, de oxigênio e nutrientes para os tecidos. Então, a arginina é considerado também um importante agente cicatrizante, porque quando, por exemplo, o paciente faz uma cirurgia, ele precisa fazer uma neovascularização, neoformação de colágeno, para cicatrizar aquela área que foi incisada, que foi cortada. Então, uma mulher pós-cesárea, pós-cirurgia plástica, mesmo nas cirurgias de grande porte no aparelho digestivo, então nas colectomias, gastrectomias, cirurgias bariátricas, existe uma coisa chamada imunonutrição, muito bem estabelecida na medicina, onde 3 nutrientes são muito importantes, que são o ômega 3, pelo seu papel anti-inflamatório, a arginina, pelo seu papel de precursor no óxido nítrico e melhorando essa neovascularização, aporte de nutrientes para ver a cicatrização dos tecidos, e os nucleotídeos, que são os precursores ali da formação do DNA, RNA, que a gente poderia suplementar de uma forma mais fácil, né, sob forma ali de um macronutriente, que seriam as proteínas. Mas a gente tem essa questão da imunonutrição muito bem estabelecida para toda vez que você vai fazer uma cirurgia, pelo menos 7 dias antes da cirurgia, fazer uso de imunonutrientes. Exemplo de um imunonutriente que a gente utiliza muito antes das cirurgias bariátricas ou colectomias, gastrectomias, etc. E é um imunonutriente também que eu usei muito na minha prática em pacientes idosos pós-Covid-19. Não é public post, quem dera fosse, não é uma recomendação para todo mundo, é o que eu estou compartilhando, o que eu usei na minha prática e é o que tem realmente embasamento científico. Então, por exemplo, esse aqui que chama Impact é uma fórmula de nutrição enteral, via oral ou via sonda, onde você tem justamente aqui, ó, se você ler, alto teor de ômega 3, arginina e nucleotídeos. Então, ele foi formulado especificamente para o fim de imunonutrição. Os pacientes podem fazer uso de 1 a 2 desses frasquinhos por dia e tem vários sabores. Chocolate, baunilha, esse aqui, ó, é torta de limão. Então, é bem palatável e tem as quantidades ideais para imunonutrição em pacientes de pré e também pós-operatório, certo? Vamos falar agora um pouco de zinco. O zinco, geralmente, você encontra de 5 a 7 miligramas de zinco na maioria dos polivitamínicos encontrados em farmácias ou lojas de suplemento. Mas quando a gente vai falar do zinco numa perspectiva de tratamento, numa perspectiva realmente de imunonutrição, como um imunonutriente, a gente aumenta essas doses para em torno de 30 miligramas. Então, aí a gente precisa ou manipular, ou comprar um suplemento específico de zinco, ou manipular o zinco junto com outros nutrientes. Quero falar para vocês do própolis. Muita gente me pergunta sobre o própolis. Já tive todo tipo de pergunta. Primeiro, eu super indico o própolis. Você pode utilizar num shot matinal. Aqui eu tenho 2 tipos de própolis para mostrar para vocês, um importado e um nacional. A gente tem própolis alcoólico e não alcoólico, tá? As grávidas e as crianças têm que dar preferência ao própolis não alcoólico. Por mais que mesmo o própolis alcoólico tenha um teor muito pequeno, a gente precisa não dar nenhum teor alcoólico nem para crianças, nem para gestantes, nem lactantes. E aí a gente os adultos usam em média 20 gotas de própolis, né, num shotzinho matinal. Geralmente se usa com limão, própolis, a cúrcuma aqui também tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante gigantesco. E faz uso ali de manhã, no café da manhã, você pode fazer qualquer horário na verdade. Mas geralmente o horário da manhã é o horário que as pessoas não se esquecem de fazer. Outras dúvidas em relação a própolis alcoólico ou não alcoólico, que me perguntam muito, doutora, posso tomar
para sempre, não tem problema. Bom, a gente não tem nenhum estudo que fale que é seguro usar própolis por 20, 30 anos. Ninguém nunca fez esse estudo, mas é bem seguro sim você utilizar o própolis todos os dias. Eu já uso praticamente todos os dias há uns 5 anos e tô aqui benzinha de saúde falando com vocês. Vamos lá então, galera, vamos falar sobre os aminoácidos. Então a gente tem aminoácidos não essenciais e os essenciais. Os aminoácidos essenciais são 9 e são aqueles que a gente não consegue fazer, que o nosso próprio organismo não consegue produzir. Então esses aminoácidos essenciais são aqueles que a gente é obrigado a obter na alimentação, tá bom? Quando a gente fala de aminoácidos essenciais, eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse sachêzinho aqui de aminoácidos essenciais, que é o amino. Então, não é public post, é simples um suplemento que eu uso na minha prática, uso para mim e costumo também prescrever para alguns dos meus pacientes. Então, o amino, ele tem os 9 aminoácidos essenciais. Então, o que ele vai ter? Triptofano, metionina, fenilalanina, treonina, leucina, isoleucina, valina e lisina. Então, o que eu quero falar para vocês? Ouviram 3 aminoácidos aí muito falados? Leucina, isoleucina e valina. Esses 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, são considerados os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, que são muito utilizados em atletas que buscam hipertrofia, porque a leucina é o principal aminoácido relacionado à recuperação muscular e à síntese muscular, certo? Principalmente o seu metabólito chamado hidroximetilbutirato, que é o HMB. Então, quando a gente fala de hipertrofia, de saúde muscular, de tratamento de sarcopenia, ou então pacientes bariátricos que perdem muita massa muscular, a gente está falando principalmente dos aminoácidos essenciais, porque com eles o paciente consegue fabricar os outros aminoácidos não essenciais. Então, a gente tem sachês de aminoácidos essenciais e um outro tipo de suplementação de aminoácidos, que também é muito feita, é a própria suplementação de colágeno. Então, não vão ter todos os aminoácidos, mas vão ter os aminoácidos hidrolisados, né, precursores do colágeno. O colágeno é uma macroproteína, uma macromolécula sintetizada lá dentro da célula. Então, quando você suplementa peptídeos de colágeno, você vai absorver e o teu corpo vai cair na circulação e o teu corpo vai distribuir esses aminoácidos por todo o corpo. Então, quando você suplementa colágeno, não quer dizer que o colágeno ele vai com endereço e caixa postal para essa ruguinha bem daqui que você quer que chegue lá no seu rosto. Então, o mais importante quando você quer aumentar a síntese de colágeno na pele é ter uma boa ingesta de proteínas no geral. Tá bom? Tanto em alimentação, carne, peixe, frango, ovos, frutos do mar, quanto em suplementação, principalmente se você fizer um procedimento estético, dermatológico, que está estimulando a produção de colágeno, você tem que dar os aminoácidos, né, os peptídeos que o teu organismo vai precisar para sintetizar. Então, é uma possibilidade de suplementação que deve ser avaliada caso a caso. Vamos falar sobre a glutamina. Aqui tem mais um tipo de colágeno. Então, por exemplo, quando você vai suplementar colágeno, você pode comprar um sachê, pode comprar o pote grande. Isso a gente avalia caso a caso. Depois, vamos falar um pouquinho de um outro aminoácido muito falado, criticado, amado, prós e contras, que é a glutamina. Então, a glutamina ela é um aminoácido não essencial, o nosso corpo consegue produzir a partir dos aminoácidos essenciais, porém, é o aminoácido mais presente no nosso corpo, no nosso músculo e também é utilizado pelas nossas células imunológicas, os linfócitos, quando vão para a guerra, né? É principal fonte de energia dos linfócitos, também principal fonte de energia dos enterócitos, que são as células intestinais. Por isso, a gente suplementa a glutamina, né? Por isso a gente suplementa a glutamina, principalmente em casos de
pacientes com patologias intestinais, pacientes que precisam fazer uma renovação da mucosa intestinal. E aí a gente suplementa a glutamina por um tempo, mas sempre avaliando o quanto que essa pessoa ingere no total de aminoácidos ao longo do dia. Se a pessoa não consegue se alimentar o suficiente, não consegue obter todo o aminoácido que precisa com comida, o suplemento pode ajudar sim, principalmente pacientes com patologias intestinais. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, disbiose intestinal, diarreia após uso de antibióticos ou diarreia por viroses. É um suplemento que a gente pode estar utilizando. Mas, por isso, para você não gastar dinheiro à toa comprando tudo que é suplemento, procure um profissional que vai saber o que é melhor para você. Ah, doutora, então, e o whey? Vamos falar do whey. Uma outra forma da gente obter aminoácidos, além da alimentação, é o whey protein, muito conhecido. A gente tem tanto o whey protein, que é a proteína do soro do leite, como temos também a beef protein, que é a proteína da carne, e temos as veganas, as vegan proteins, né? São proteína à base de quinoa, arroz, ervilha, proteína da soja, proteína da semente da abóbora. Então tem vários tipos também de proteínas veganas, que são suplementos de proteína em pó. Aqui eu tenho uma proteína, por exemplo, em sachê, uma dose de whey protein sabor café da Essential, também não é publi. Estou mostrando aqui o que eu uso na minha prática aqui dentro da minha casa. E esse whey protein, vocês têm que saber que muita gente fala, doutora, o whey tem lactose, o whey não tem lactose, qual whey eu compro, qual é o melhor? Então isso é totalmente individualizado. Eu quero explicar para vocês como que se chega nesse whey protein. Então, a partir do leite da vaca, é feito um processo de filtração, né? É um processo, na verdade, primeiro de transformação do leite em queijo, e do queijo sobra um soro. E esse soro eles viram que é um soro muito rico em proteína. E aí se pegou esse soro, ainda líquido, e se filtra esse soro para transformar em pó. E essa primeira filtração gera o whey protein concentrado. Nesse whey protein concentrado ainda existem impurezas, que a gente chama de impurezas, na verdade ainda fica um resto de caseína, que é uma outra proteína do leite, ainda fica um pouco de lactose e um pouco da própria gordura do leite. Então, em torno de 70% é o whey protein e 30% são ainda uns contaminantes, outros componentes do leite. O segundo processo de filtração transforma o whey protein concentrado no whey protein isolado, que é em torno de 99% de whey protein. Proteína do soro do leite já é sem lactose, já é sem a caseína, tá bom? E sem a gordura. Depois, um novo processo de hidrólise, né, de quebra, transforma esse whey protein isolado no whey protein hidrolisado, que já está quebrado e pronto para ser absorvido. Então, o principal grupo de pacientes que se beneficia do whey protein hidrolisado são os pacientes bariátricos, que têm um tamanho de intestino menor para absorver, uma menor capacidade também de digerir alimentos proteicos, como a carne, por exemplo. Então, os pacientes bariátricos se beneficiam muito do whey hidrolisado, e pacientes que têm síndromes desabsortivas ou intestino encurtado, tá? Intestino pequeno. Então, aquele pedacinho de intestino tem que absorver o máximo de aminoácidos que ele puder. Certo, gente? Qual é o benefício do whey versus os outros suplementos? É que ele tem, muitas vezes, todos os aminoácidos, tanto os não essenciais quanto os essenciais. Então, muitas vezes você toma uma dose de whey, vários tipos de whey já tem na sua composição de 3 a 5 gramas de glutamina, por exemplo. Ele já vem com leucina, isoleucina e valina, que são os BCAAs, por exemplo. E já tem também os precursores do colágeno e os precursores da glutationa, que são os antioxidantes, glicina, cisteína. Então o whey é bem completo, considerado uma proteína de altíssimo valor biológico e um dos suplementos
que eu colocaria na nossa carteira de suplementos para a saúde, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, curte, marca um amigo, encaminha no teu grupo de WhatsApp e até o próximo.